Fala galera, mais um vídeo pílula aqui dessa nossa meta 1 sobre LINDB, e eu queria chamar atenção para essa questão então dos governos estrangeiros, parágrafo 2º do artigo 11 da LINDB. Textualmente, os governos estrangeiros, bem como as organizações de qualquer natureza que eles tenham constituído, dirijam ou hajam investido de funções públicas, não poderão adquirir imóveis no Brasil, bens imóveis ou suscetíveis de desapropriação. Correto? Bom, e o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Olha só, lembra que a gente falou sobre diálogo, fontes e tudo mais? Eu visualizo a seguinte reflexão, pergunta interessante aqui. Bom, primeiro que nós estamos falando de governos estrangeiros. Tem uma questão de soberania territorial importante, né, envolvendo essa questão, no sentido de impedir que estados estrangeiros passem a titularizar bens suscetíveis de desapropriação, imóveis ou suscetíveis de desapropriação, mas especialmente imóveis, né? Solo, território. Porque a nacionalidade, né, enquanto esse vetor ou um elemento dentro do conceito de Estado, lá para o direito administrativo, para a teoria geral, para a teoria política, sabemos que a nacionalidade é um atributo basilar na formação de qualquer Estado soberano. Então, nesse sentido, ter uma regra que impeça que um Estado estrangeiro, ou que uma organização estrangeira, ou uma pessoa estrangeira que exerça uma função pública, ou que tenha uma essência de função estatal de um outro país, é absolutamente legítimo e necessário impedir que essas pessoas adquiram bens imóveis no Brasil. Eu estou protegendo o meu fundamento de soberania nacional, impedindo que haja uma ocupação por não nacionais em território brasileiro. E até aí tudo bem. No direito sempre tem exceção, então essa é a nossa regra. E aí o parágrafo 3º, ele vem e traz a exceção. Eles podem, excepcionalmente, adquirir propriedade de prédios necessários à sede dos representantes diplomáticos ou agentes consulares, sedes de embaixadas, de missões e, sobretudo, isso está regulamentado em uma outra norma, aquisição de imóveis para servir de residência desses agentes consulares, né, de forma permanente, ou para servir de residência ali da própria missão diplomática naquele determinado país, para aqueles estados que eventualmente queiram adquirir e não locar imóveis, né, no Brasil. Isso já teve uma lei autorizativa em um momento ali na década de 60, 70, eu acredito que no material nós fizemos referência a essas hipóteses, mas atualmente o que nós temos é essa regra, até porque, após a fundação de Brasília, todas as missões diplomáticas e países estrangeiros que têm sedes ou embaixadas estabelecidas em território nacional já o fizeram. Atualmente eu tenho esse regramento. O approach de diálogo aqui que eu gostaria que vocês fizessem é: imóvel urbano e rural? Sim, porque não foi feita nenhum tipo de restrição nessa regra, ela é uma regra de hermenêutica. E que vocês façam, posteriormente, para aqueles que não conhecem a norma ou para aqueles que conhecem, a relação com a Lei 5.709 de 71, que disciplina a aquisição do imóvel rural pela pessoa estrangeira, pessoa física ou jurídica, mas aqui a rigor a pessoa privada, porque a pessoa estrangeira pública ou que esteja investida em função pública, ela tem uma norma restritiva e proibitiva prevista aí na LINDB, de não poder adquirir imóvel, bens suscetíveis de desapropriação, bens imóveis em sentido amplo, seja ele urbano, seja ele rural, para esses governos ou instituições públicas. Porque as pessoas privadas estrangeiras têm uma lei própria a regular a aquisição do imóvel rural, que não se aplica ao urbano. Então percebam como essa questão de pessoas em sentido amplo adquirindo imóveis no Brasil, eu tenho alguns vetores normativos a serem observados. Em primeiro lugar, governos estrangeiros ou pessoas públicas aplicando o parágrafo 2º do artigo 11 da LINDB, com a ressalva do 3º em relação a missões diplomáticas e prédios
para servir de base ou sede de agentes consulares, de embaixadas, e tem o 5.709 regulando estritamente a aquisição do imóvel rural por pessoa estrangeira, seja ela física ou jurídica, que no momento certo nós vamos fazer o enfrentamento dessa lei. E que efetivamente é um grau de conclusão final e por exclusão numa hermenêutica lógica, nós temos uma premissa interessante que poderia vir uma alternativa. Não existe restrição à aquisição de imóvel urbano por pessoa física ou jurídica. Pessoa estrangeira física residente ou pessoa jurídica estrangeira e que é autorizada a funcionar no Brasil para aquisição de imóveis urbanos. E o significado representativo aqui que eu queria deixar para vocês, 25 de março, aquelas áreas centrais, por exemplo, de São Paulo, que hoje tem ali dentro da composição de sua titularidade pessoas de diversas nações e que acabaram meio que alocando, né, certas zonas da cidade, alocando no sentido de se estabelecer comercialmente e até mesmo de forma definitiva para aqueles que passaram a adotar o Brasil como sendo o seu segundo país. De fato, não existe uma regra restritiva para a aquisição de imóveis urbanos por essas pessoas privadas, né? O que, num raciocínio crítico, nos levaria a alguns tipos de reflexão, mas que não é objeto desse videopílula. Valeu? Fechou? Passei um pouquinho de novo.